copiar outros desejos ou outros planos, e aí bem feitos ou mal feitos, é nem copiar quem é um fulano ou ciclano, mas copiar a máscara que ele está usando, porque ele não consegue ser nem ele próprio. E aí nós copiamos uma máscara de alguém para colocar na frente da perfeição divina que somos. Sejam bem-vindos, caminhantes, ao programa Ser Humano, um programa do Canal B TV. Eu sou Márcio Martins e no dia de hoje eu recebo uma pessoa muito especial. Eu recebo um grande amigo, um amigo de jornada, um caminhante de jornada. E essa pessoa ela é tão especial na minha vida que ela nasceu no mesmo dia e no mesmo mês que eu, com alguns anos antes do que eu. Seja bem-vindo, Edu, meu grande amigo, meu irmão de jornada. Eu acho que eu comento sempre, já te falei algumas vezes, que aprendi muito contigo e tenho aprendido a cada dia. É um prazer imenso te ter como amigo, te ter como irmão. Eu acho que não por acaso estamos cruzados nas nossas jornadas e que de alguma forma hoje estamos caminhando juntos. Então, primeiro, gratidão por ter aceito esse convite de estar aqui conosco e nesse programa que é tão sagrado para o Canal B como é para mim e que realmente não poderia acontecer nessa primeira edição, nesse primeiro lançamento do programa sem que tu estivesse presente. Então, gratidão pela tua presença e é um prazer imenso te ter aqui. Muito obrigado pelo convite, meu irmão. É uma alegria muito grande estar na tua casa, teu programa é a tua casa, nessa primeira temporada. E poder compartilhar com todos as pessoas que estão nos vendo, essa troca de conversas, essa troca de ideias que se trata o ser humano. Coisa linda demais. Então eu vou começar já fazendo ele se movimentar aqui, fazendo ele sair do chão. E nesse movimento, a pergunta que eu vou te fazer, Edu, é: o que é ser humano para ti? O que é um ser humano, ser humano para ti? Ser humano é muito interessante o questionamento, porque não existe no reino animal, nem vegetal, nem mineral, qualquer outra entidade viva que seja denominada por um verbo. Não existe ser flor, não existe ser cachorro, não existe ser água. Mas existe, por algum motivo especial, ser humano. E aí eu entendo que essa jornada nossa é encontrar o que é ser um humano. E o que eu vejo muito a sociedade não compreendendo. Talvez esteja perdida no ter humano ao invés de ser humano. Para mim, ser humano é ser conectado com tudo que está ao redor, com tudo que nos cerca, das menores fagulhas às maiores explosões. É conseguir sentir os batimentos cardíacos, não querer controlar porque não está sob o nosso controle, mas poder sentir eles, poder entender por que esse coração bate, por que esse sangue corre nas nossas veias e por que tudo nos traz tantos questionamentos ao invés de só contemplação. Então, para mim, ser humano é uma jornada de descobrir o que é ser humano. Faz total sentido. E a gente fala bastante no programa exatamente sobre isso, né? Sobre o que é ser humano quando, no entanto, o que as pessoas mais vivem hoje é a ausência disso. Porque o mundo está muito... As pessoas no mundo estão muito do lado de fora de si. E o ser humano verdadeiro está dentro de si, né? Nesse encontro do ser. E, obviamente, a gente fala muito sobre a importância
do autoconhecimento para isso aparecer. Porque eu acho que o ser humano nasce e vive em busca da alma, da essência do ser. E quando, no entanto, isso é o que deveria acontecer com o ser humano. As pessoas deveriam viver em busca de saber quem são, de se encontrarem dentro de si. Mas o que as pessoas fazem é olhar para o vizinho e dizer como eu tenho sucesso, como eu sou humano nesse mundo humano, deve ser como aquele indivíduo que está ali do lado. Deve ser como aquele indivíduo que tem aquele carro, aquela casa, que tem aquela conta bancária, ou que tem aquela postura, aquele poder. E por vezes esquecem literalmente da essência do ser, que é essa capacidade de entender que o ser humano é um pertencimento ao todo e uma conexão com tudo. Todas as coisas estão interligadas ao ser, mas poucas pessoas conseguem ter essa consciência. Então, para mim, faz muito sentido o que tu trouxeste anteriormente, sobre o conceito de ser humano. Complementando o que me surgiu agora te ouvindo, ser humano também é não ser igual a nenhum outro humano. Quanto isso é importante, o quanto não utilizarmos nenhuma régua dos outros, nenhuma medida dos outros para ser o que somos. Sempre penso que o ser humano é o mais fundo que eu consigo chegar, que cada ser humano é um desejo do Criador, que de alguma maneira se torna física nesse mundo. Então o Criador teve o desejo do Eduardo, teve o desejo do Márcio, e aí aconteceu. Então somos um desejo dessa entidade maior. E aí o que acontece a maioria do tempo é nós acharmos que não somos um desejo dele e tentarmos fazer o que vemos nos outros. Copiar outros desejos ou outros planos, e aí bem feitos ou mal feitos, ou máscara dos outros, porque acontece muito, nem copiar quem é um fulano ou ciclano, mas copiar a máscara que ele está usando, porque ele não consegue ser nem ele próprio. E aí nós copiamos uma máscara de alguém para colocar na frente da perfeição divina que somos. E aí tá tudo errado. Ser cópia já é ruim, né? Ser cópia da cópia, aí eu não sou nada. Eu não consegui nem copiar a autenticidade do outro. E isso é o que acontece na grande maior parte das vezes. Né? Porque é muito interessante, e eu acho que assim, aprofundando um pouco esse conceito, quando alguém é original e é a essência daquele ser não permite que aquilo seja copiado. O ser essencial, ele não permite ser copiado, e ele tanto não permite, não porque não queira, simplesmente porque ele encontrou o divino dentro de si. E tanto não permite que as pessoas não copiam o original. Porque o original é o que não é aceito no grupo. No grupo da sociedade comum, no efeito manada, que a grande maior parte das pessoas vivem. Então, quer dizer, é muito interessante isso, porque agora nós trouxemos um tema, uma tese, para dentro do programa Ser Humano, que até então não tínhamos abordado, que é ser autêntico. Quando você é você, na sua essência, enquanto fragmento divino que nasceu para ser, você encontra o ser humano que aí está. E essa busca, e a gente fala muito sobre você, no fundo, tudo isso você já sabe, está aí dentro. É só encontrar. Só que a grande maior parte das pessoas quer encontrar o que está dentro olhando para fora, às vezes para o vizinho, para as coisas. A maioria das pessoas tenta encontrar alguém num show de rock, sendo que seria muito mais fácil encontrar alguém em silêncio. Total. Fica mais fácil vocês, o Márcio levantar a mão e dizer, eu estou aqui, Eduardo. Agora o Márcio dizer, eu estou aqui, num show de rock, não vai adiantar muito. Embora ele continue dizendo, eu estou aqui. Então, como você ouve muitas vozes dentro de você, você não consegue ouvir a que você realmente quer ouvir, que é a tua. Agora, se você ficar num silêncio absoluto, e aí é a meditação, num silêncio absoluto, você vai ver que daqui a um pouco não precisa nem gritar. O Marcinho vai só levantar um dedo e dizer assim, eu estou aqui, quero falar contigo. E aí você toca no próprio ser. Eu sempre comento que esse ser humano ele é capaz de aparecer
nesse silêncio, que permite ouvir a voz da alma, e também na contemplação, né? No perceber da beleza de uma flor, no perceber do florescer dessa flor, no perceber da existência da árvore, do animal, na conexão entre esses animais, entre esses seres, na percepção dos elementos, o fogo, a água, o ar, a terra, na percepção das estrelas. Nesse momento de contemplação, talvez seja um grande momento também de percepção do ser. É muito maluco, quem está em casa deve estranhar ou se conectar, mas o Márcio e eu, a gente tem uma dança linda de acontecer, porque aquilo que é planejado vai se mudando e vai se transformando, e tudo começa a fazer sentido no meio da... uma frase que o Márcio usa muito, vai fazer sentido no final. No final tudo quando faz começa sentido. a fazer sentido no meio, porque quando nós estamos na pré-gravação, nós estamos gravando 3 da tarde, 3:30 da tarde, e aí o Xavier me perguntou desse horário, Edu, melhor teu horário de manhã ou de noite? E os meus horários para produzir mais é de manhã ou de noite. E aí a gravação no meio da tarde, onde eu estou, não nesse horário de entrega. Baixa função metabólica. Não, mas daí o que veio na hora que eu gosto de fazer neste horário? Contemplar. É o meu horário de contemplação. Olha só, não é um horário de entrega, é um horário de contemplação. Me veio essa frase, eu acho que eu falei até pro Xavier, eu gosto de contemplar nesse horário. E aí quando me veio a palavra contemplar, veio assim, então contempla a beleza do teu irmão. E o que eu estou fazendo aqui é contemplar a tua beleza neste momento. Isso pode ser esquisito para quem está em casa, para nós não. O amor que nós temos um pro outro, ele é muito verdadeiro e muito falado, expressado a todo momento. Inocente, mas veio né? assim, contemplar a tua beleza nesse momento. E aí tá tudo bem esquisito. E eu fico feliz aqui, né? Porque eu gosto de ser contemplado. Assim como naturalmente também gosto de contemplar. Mas antes de nós continuarmos, eu quero trazer aqui uma poesia. Eu gosto de abrir o programa, ou no meio do programa, falar um pouco sobre poesias que referem-se ao contexto, né? E essa diz o seguinte: confiar é caminhar no invisível. É atravessar a noite mesmo sem ver a aurora. É depositar no vento a certeza de que ele leva e traz. É lançar sementes na terra, mesmo sem saber o tempo da colheita. A confiança é o silêncio que sustenta cada passo. É o elo invisível entre o coração humano e o todo. E ainda vou falar sobre outro conceito importante, que é o prazer. E o prazer, tu vê que o Edu acabou de falar da dança, mas não sabia da minha poesia. O prazer é a dança da alma em corpo presente. É a celebração dos instantes que vão e voltam. É o riso que nasce sem motivo. É a ternura de um abraço, o sabor de um momento simples. É a arte de transformar o cotidiano em festa. Entre confiança e prazer, a vida deixa de ser apenas sobrevivência e se torna travessia sagrada. Descubro que ser humano é crer sem provas, caminhar sem garantias e ainda assim celebrar com gratidão cada passo do caminho. Lindas poesias. Lindas, lindas. Eu ainda estou perdido em algum momento do vento que você falou. Aquela parte do vento... e é que maluco quando você consegue... E eu estou nesse momento contemplativo, então eu estou absurdamente sensível no que você está falando. Eu fiquei no vento, tá? Então, de novo, repete a frase do vento. Eu vou com toda, bem devagarinho. Confiar é depositar no vento a certeza de que ele leva e traz. Lindo, 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 lindo. Profundo. Nossa, tocou profundamente. É lançar sementes, com a tese do vento que veio a semente, é lançar sementes na terra, mesmo sem saber o tempo da colheita. Porque eu tenho uma coisa que eu falo bastante, sabe, que é assim, o confiar está muito ligado a permitir, a deixar, a soltar, no sentido de que muitas vezes a pessoa
numa metáfora da colheita, ela planta. Então imagina se o indivíduo que cuida da colheita e planta, ele plantasse e de repente ele tivesse que voltar lá toda hora, abrir a terra para ver se a semente está brotando. A semente com aquela demanda de luz morreria. Então, veja bem o quanto é interessante entender isso, que a semente precisa da escuridão. Da escuridão para que ela possa, naquele momento da escuridão e da solidão, trazer, botar para fora a sua essência. Ou seja, derramar para o mundo mais dela de si mesma. E eu acho que isso é muito sobre prosperidade. Tem uma poesia onde eu falo que prosperidade é você derramar para o mundo mais de si. Então, ou seja, conseguir derramar para o mundo que está aí. É o que a semente faz. Só que às vezes aquele indivíduo apressado vai lá e cavoca o buraco para verificar se a semente já brotou. E sem querer mata a semente. E às vezes na pressa ou no medo, na desconfiança sobre se vai dar certo ou não, o indivíduo cavoca os buracos daquilo que plantou, sabe? Dos seus sonhos, dos seus objetivos, e acaba perdendo a essência da semente ali presente. Um dos maiores males da sociedade atual é a pressa. A pressa de tudo, a pressa de querer aprender, a pressa de tentar compreender, a pressa de viver. E a pressa é muito inimiga da confiança. Total. Muito agradecido por você escolher para nós conversar sobre confiança. Porque a maneira com que eu sinto a confiança, ela é pouco fácil de explicar. Ela é muito do meu ser. Eu sou quem não consegue desconfiar. Durante muito tempo da minha vida, eu aceitei questionamentos de pessoas próximas que diziam que eu era tolo, infantil, por confiar demasiadamente em todo mundo. E cheguei a ver como um defeito, porque às vezes a pessoa me enganava e eu continuava confiando na pessoa. E a pessoa enganava novamente e eu continuava confiando. E eu dizia, eu estou errado, eu preciso mudar isso, senão minha vida não vai ir para frente. E depois, com muitas reflexões, com muito questionamento interno, eu percebi que esta confiança é do meu ser. O meu ser não sabe desconfiar. E que 98% das vezes foi a melhor coisa que eu fiz, foi confiar quando ninguém confiava. Que algumas pessoas que eu confiei nunca tiveram essa confiança de ninguém e conseguiram trazer resultados muito maiores para elas e para mim e para nós do que teriam na desconfiança que o mundo sempre torce delas. Então, hoje eu vejo pessoas próximas de mim, pessoas tanto profissionalmente como espiritualmente, como familiarmente, que se transformaram em a obra-prima divina, que sem a confiança esquisita no primeiro momento do Edu, não teriam alcançado aquilo. E aí eu percebo que a minha maior qualidade é essa confiança. É acreditar, às vezes, principalmente em pessoas, quando elas mesmas deixaram de acreditar em si. E às vezes esse ser humano só precisa que alguém diga assim, cara, tá muito certo o que tu tá fazendo. E não é dizer por dizer que a pessoa sente. Você acha que está enganando alguém, não está enganando ninguém a não ser si próprio. Mas quando você fala de coração para alguém, isso foi lindo, isso foi espetacular, como eu falei agora da tua poesia, e você olhou em mim e disse, sim, ele está falando a verdade. Isso faz florescer tanta flor naquelas pessoas, naqueles seres que estavam descrentes, porque todo mundo apontou o dedo para ele o tempo todo, desde a escola, do jornal, da cidade, da TV, que ele começou a acreditar que ele não era tão bonito como ele sempre imaginou que fosse. E aí aparece um indivíduo maluco como eu, que olha para ele no fundo dos olhos e diz, que fantástico,
E ele olha assim, ele está falando a verdade. E aquilo faz alguma coisa interna acontecer que aquela pessoa começa a transformar na minha frente. Então, quando eu não faço isso, é como se eu não estivesse devolvendo o meu fruto para a humanidade, de fazer pessoas voltarem a acreditar naquilo que são. Então, sempre quando alguém me pergunta alguma coisa, eu tento ser o mais verdadeiro possível. E mesmo às vezes que eu não estou, que eu poderia estar descrente, eu sempre opto por, eu vou confiar nesse ser. Há um desejo, uma chama que queima dentro de mim, que é a vontade de confiar nas pessoas. E aí tem um reflexo maluco, porque como eu confio em todo mundo, é impossível não confiar em mim. E aí vira uma confiança de tudo ser possível. Do impossível é só opinião, como diria o Chorão. Não, em primeiro lugar é muito, isso nós falamos muito aqui, é muito evidente, essa tua confiança, o quanto tu confia, e isso é algo que, assim, a partir do momento que tu tem essa confiança tão forte, naturalmente o merecimento se torna presente, porque a ausência do confiar diminui a capacidade de ser merecedor. Então, quanto mais tu confia, mais tu potencializa o merecimento. Quanto mais tu confia, mais tu potencializa a autoconfiança. E é natural e notório, aliás, a presença da autoconfiança em ti. Mas eu quero te aproveitar para te fazer o seguinte questionamento. Agora eu vou olhar para um outro ser, eu vou olhar para o Carlos Eduardo França, e não exatamente para o Edu, para o Eduardo, meu amigo, mas para o Carlos Eduardo França. E eu quero fazer um comparativo do Carlos Eduardo França, aquele advogado, tributarista, bem-sucedido, cabelinho lambido para trás, e que para mim é muito muito distante, né? São dois seres ali que, apesar de ocupar o mesmo corpo terreno, enquanto valores humanos, enquanto conceito espiritual, enquanto energia, eles destoam muito um do outro. Mas eu acredito que o conceito do ser humano, que está muito ligado ao autoconhecimento, possibilita entender definitivamente quais eram as barreiras, os bloqueios, as máscaras que estavam presentes lá naquele Carlos Eduardo, e que de repente o Edu se dá conta em dado momento, a partir de um processo de autoconhecimento, que, cara, eu quero ser essa essência. E a partir desse momento as coisas começam a mudar. Isso é evidente para ti, o momento que isso acontece? É evidente para ti essa percepção desse acontecimento, inclusive, diga de passagem? Há alguns momentos chaves, não da mudança, mas do despertar. Uhum. Há alguns momentos muito importantes. Há uma quase briga generalizada entre o Janu e eu, que se torna uma irmandade. Ali há uma ruptura de várias coisas, talvez por ver aquela pessoa que poderia naquele momento apontar o dedo para mim e termos uma briga gigante, me abraça e chora comigo. E aquilo mexe, tanto comigo como com ele, porque o normal seria termos uma briga ali. E quando duas pessoas que estão a ponto de brigar se abraçam e choram, é esquisito. Se você tiver alguma sensibilidade, você naquele momento tem uma mudança. Há um momento muito chave dentro do Extreme. Um momento que uma pessoa fala que a minha maior ferida, e é uma pessoa desconhecida, que a minha maior ferida é a infelicidade. E aí está o advogado bem-sucedido, casado, teoricamente o projeto social correto. Quem é você, serzinho, para dizer isso para mim? E quando esse mesmo cara senta na cadeira e percebe que ele é infeliz e que a infelicidade não é culpa de ninguém, porque seria fácil. Eu sou porque eu deixei isso acontecer. Porque eu segui uma régua que não era a minha. Então ali um grande momento de o que eu quero ser de verdade.
E o que eu quero ser é o que eu sou. Não sei se todo mundo tem essa mesma resposta, mas a minha foi: o que eu quero ser é o que eu sou. E a partir daí não é bobagem dizer que isso muda do dia para a noite, que no outro dia tu acorda diferente, vai ser outra pessoa. Há uma caminhada em andamento ainda, é um ser em construção ou reconstrução, que não faz sentido ser o que não é. Hoje é muito fácil menos difícil, usando o contrário de alguns ensinamentos, dizer o que eu não sou. O que eu sou de verdade ainda há uma busca, ainda há uma procura. Vejo talvez uma pequena luz lá no fundo dizendo: esse aqui sou eu, esse aqui sou eu. Enxerga, essa luz eu não enxergava. Mas há muita coragem em tirar as máscaras que eu tanto usei e que eu tanto me apeguei a elas. Então, nesse momento, eu comecei: isso aqui não sou eu, isso aqui não sou eu. Gratidão, inclusive, para essa massa, porque ela me trouxe até aqui, mas não sou eu. E aí você começa, não sei quantas camadas existem disto, e até quando você vai tirar, de quem você não é. E o que eu poderia dizer mais hoje do que eu sou confiança. É maluco? Eu sou confiança, e foi numa conversa contigo há um tempo atrás, porque você falava de confiança e eu nunca nem... Como era muito meu ser, inclusive falar sobre confiança é esquisito para mim, porque é como assim: existe a não confiança? Sabe? É a própria negação, se ele dizer, porque eu não consigo sentir a não confiança. Sim. Então é como se a luz fosse falar de luz sem saber a escuridão. Então a não confiança não fazia sentido para mim. E aí você me falou: não, Eduardo, eu vejo muita confiança em você. E aí quando eu entrei mais fundo o Márcio tem razão nisso, que essa confiança tão... E aí tu começa a ver que não é normal, porque até então para mim era normal aquilo em todos os seres. E aí quando chego no mais profundo da confiança, eu descubro que essa confiança é fé. A mais pura fé. Ela transcende a confiança para um nível de vai, mas vai como? Só não sei. Vai acontecer. E aí acontece. Esquece o como e acredita no quê. Coisa linda. E falando de confiança, eu trouxe uma frase aqui que fala um pouco sobre esse conceito. E essa confiança diz o seguinte: confiança é acreditar no invisível, no que ainda não se vê, sustentando cada passo mesmo na incerteza. Que vem muito ao encontro do que o Edu acabou de dizer agora. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: e essa confiança hoje, olhando para esse conceito especificamente, a confiança hoje, tu acredita que isso é algo que tem pautado, sustentado teus dias pessoalmente, profissionalmente, como pai, como esposo, como amigo, em todos os âmbitos, como ser humano? Em todos os âmbitos, como ser humano. Inclusive essa percepção, ela, do jeito que eu te falei, parecia que é algo que já estava bem desenhado, esquadrado, construído. Aconteceu agora. De eu dizer que eu sou a própria confiança, eu nunca tinha percebido. Na nossa conversa, os dois estão imersos totalmente, ninguém tentando provar nada para o outro, a não ser vamos conversar. Eu percebi que eu sou a própria confiança. E aí é com os meus amigos, com os meus irmãos, com os meus familiares, com os meus negócios, com os meus inimigos e com os meus amigos e com tudo que cerca. E aí eu estou falando de universo, que a confiança minha, ela há algum tempo deixou de estar corpórea nesse pequeno corpo para chegar a alguns seres perto de mim, e o desejo que eu tenho é que ela transcenda isso para algo maior, porque a minha confiança, mesmo tanta gente me dizendo que estamos vivendo em um momento de instabilidade, de quase guerra, de
repressão, de depressão econômica, onde teria acontecendo tanto sofrimento na sociedade, para mim porque a gente está muito perto de melhorar. É por isso que está acontecendo e eu sei que vai melhorar. E aí, às vezes, eu sou o cara que não sabe de notícia nenhuma, porque eu não quero ler aquelas notícias, porque eu não acredito nelas. Eu recebo alguma outra informação diferente dizendo: você só tem que acalmar eles. Eles estão nervosos. Acalma eles, que eles olhem para você para buscar a confiança que é o que você é. Não fica comentando esse monte de porcaria, porque é perigoso esse monte de porcaria acontecer. Ou pior, eles olharem para você e, como confiam tanto em você, começarem a acreditar nessa tristeza que está tentando envolver. Para mim é difícil pedir para você entrar no meu barco e me ajudar a remar, e no momento que você tiver fadiga, eu não querer te ajudar. Para mim isso é difícil. E para mim as decisões sempre acabam sendo de coração. O que o coração, e isso é algo que eu acho que do meu cavucar mais fundo, que nós voltamos lá, que a gente estava falando há pouco, é o que eu tento chegar nesse coração. Talvez aquela luz piscando seja só o meu coração. E o meu coração, ele acredita no ser. Ele acredita no amor. E é maluco que quanto mais eu ouço ele, quanto mais eu me entrego a essa energia, mais dá certo na parte física. Mas contando a história minha de o que me surgiu agora, me veio muito a história de um amiguinho meu, que ele tem algo fantástico dentro dele. Ele tem uma faísca divina que ele não consegue enxergar, ou ele não consegue acreditar. E desde o primeiro dia que eu levantei a mão e disse: eu nasci no mesmo dia teu, que eu fico dizendo para ele: quando é que você vai romper essa casca e mostrar toda essa potência que você tem para o ser humano, que eu sei que tem, e que você tenta se enquadrar nas coisas já existentes, sendo que o poder que você tem de mudar tudo isso que está ao teu redor para aquilo que você quer que seja, é o meu maior desejo. Se eu te dizer, então, qual é o momento que eu estou com mais confiança agora, é tentar mostrar para esse meu irmãozinho que a gente está lutando muito para que ele venha de verdade, porque ele se acha lindo, maravilhoso, porque todo mundo diz que é, e é. Mas isso é tão pequeno, perto do potencial do que ele tem e do quanto a gente sabe que pode acontecer ao redor dele, que a gente não consegue entender às vezes, porque ele ainda se limita naquela coisa linda, fantástica, mas pequena, diante da dimensão do que ele pode ser de verdade, do que ele veio para ser de verdade, do que ele não precisa imitar ninguém, que a música que ele vai cantar é única e que nunca foi tocada, e que, embora ele cante muito bem as músicas dos outros, quando ele começar a cantar a música dele, Deus vai parar para ouvir. Adorei. Ele está falando de mim, né? E é isso. Eu acho que assim, o Eduardo sempre me estimulou muito, e essa pauta não é uma pauta só de agora, mas é uma pauta que sempre teve presente, né? Sempre foi trazido muito esse estímulo, e eu confesso com sinceridade que é algo que cada vez está mais presente na minha vida, essa visão, e obviamente eu recebo essa mensagem de muitos cantos, né? Muita gente vem me trazendo isso, e eu acho que o valor confiança é um valor que, por toda a história que eu tive, por toda a infância, a adolescência, etc., foi um valor que foi perdido, e que eu aos poucos fui buscando, resgatando ele. Então é muito interessante, a gente fala sobre vibração, e muitas vezes você está acreditando em algo, querendo algo, mas no meio do caminho vem uma vibraçãozinha, é um medo, é um receio, e sem querer você acaba voltando para determinados pontos. E hoje a minha grande vigília é uma vigília sobre como eu estou vibrando, o quanto eu estou vibrando, e para que eu possa me manter
com essa vibração de confiança, com essa vibração de amor, e para que eu possa, nesse modelo de vibração, me colocar num patamar mais elevado. Eu não estou falando sobre finanças, eu não estou falando sobre conquista, mas eu estou falando sobre conseguir se colocar num campo vibracional mais elevado, entende? Manter frequência, manter essa frequência. Porque eu acho que a grande questão e a grande sacada de tudo na vida, seja prosperidade, ou seja o que for, não é sobre o quanto você alcança, mas é sobre o quanto você consegue manter aquela frequência ali. Quando você começa sem querer vibrar numa frequência mais baixa, você cai. Você de novo se coloca nesse patamar mais abaixo, entende? E contigo, com o Januel, eu aprendo muito sobre isso, entende? Vocês são grandes inspirações para mim nesse contexto, no contexto da vibração que vocês estão. Não exatamente sobre o que vocês conquistaram financeiramente e onde alcançaram, o que também é algo grandioso. Mas eu acho que mais até importante do que isso é vocês conseguiram chegar num patamar elevado financeiramente, mas hoje a grande questão que permeia a vida de vocês não é sobre ganhar mais, ter mais, e sequer, inclusive, diga-se de passagem, manter isso. Hoje a grande questão é sobre como derramar adequadamente tudo isso de volta para a sociedade. E eu acho que, assim, de verdade, meu maior ponto de admiração e admiração em todos os sentidos de admiração, de amor que eu tenho por vocês, ele está muito ligado a essa percepção de, cara, olha que legal isso, né? Essas pessoas encontraram isso aqui. Seria mais fácil, muito mais fácil, sei lá, viajar, né? Gastar grana, fazer coisas. Nós estávamos falando antes ali sobre o Trump, aumentou não sei quantos bilhões lá. Ou seja, e aí a pergunta foi, para que tudo isso, né? Agora, quando você consegue derramar, dar de volta para a sociedade, de alguma forma, aí o propósito da vida, o real propósito da vida passa a existir, entende? E eu acho que, então isso para mim é algo muito grandioso e valoroso, entende? E é o ponto que eu hoje admiro e que me mantenho conectado, entende? Independente de qualquer coisa, nós temos um vínculo de amizade que se constituiu e que é muito valoroso e gratificante. Nós ficamos noites conversando e sempre tem, e é noite mesmo, né? 3, 4, 5 da manhã, e não é sobre outras coisas. Isso é maluco, e deve ser compartilhado com quem está em casa, porque se há muita mentira da sociedade, dizendo que homens quando se reúnem falam só sobre mulheres, futebol, política. A gente não fala sobre São isso. as coisas que com certeza a gente não fala. E a gente fica até tarde falando sobre a vida, sobre amor, sobre Deus, sobre os filhos, sobre as nossas famílias. Um querendo ajudar o outro, isso é tão bonito. É lindo. E acima de tudo, sobre nós mesmos. É, sobre nós, tentando sobre encontrar nós, um outro. os nossos defeitos, porque isso que está acontecendo agora aqui é o nosso papo. É o tempo inteiro o nosso papo. É tipo, olha para a fogueira e vê ali, né? Onde é que está o Marcinho ali? Olha lá, né? Não é? Então é sobre isso, é sobre a busca constante de evoluirmos como seres humanos, entende? E não como pessoas que buscam as coisas para sustentar a ausência do ser. Você percebe o que une nós é a confiança que um tem no outro. Sim, indiscutivelmente. A confiança que nenhum dos outros dois, pensando na tríade, quer fazer o teu mal. Ou está falando algo para te levar para o mal, ou para te machucar. E às vezes a gente fala coisas duras um para o outro, bem duras, mas é só para o bem. E então mesmo aquele que recebe aquele momento de crítica, é uma crítica às vezes forte, porque senão não se mexe. E só que a confiança que a gente tem, que é só amor que existe, você percebe que essa confiança faz estarmos perto, que é tão bom poder saber que um outro ser humano só quer teu bem, que o momento que ele está fazendo algo ruim,
ou é porque ele está dormindo, ou porque você está julgando que ele está fazendo algo ruim. Talvez ele esteja sendo apenas o teu espelho para mostrar o que está te incomodando, mas como você não confia naquele outro ser, ou talvez não confia em si mesmo, você aponta o dedo e diz, que sacana, esse cara está só querendo o meu mal. Mas quando se despe destas coisas mais baixas e se consegue levar uma conversa no nível de amor, a confiança floresce. Nós nunca falamos, nós confiamos um no outro. Nunca houve essa palavra, nós confiamos cegamente um no outro. Nós sempre falamos, nós nos amamos. Só que no amor, a confiança floresce. Isso é muito interessante, porque eu acho que não tem como ter amor sem ter confiança. E principalmente quando se trata do amor verdadeiro, que é solidário, que é o amor da doação. Porque o nosso amor é um amor de doação. É um amor de doação, ele não pede recíproca, ele simplesmente oferta. Faz muito sentido isso. E Edu, indo para um outro valor agora, que eu também sei que é bem presente em ti, que é o prazer. E quando eu falo desse valor, correlacionando ele contigo, eu de novo trago aqui que são dois valores que tu me ensinou muito com eles. Porque eu, assim, durante a minha vida como empresário, vim de uma família muito pobre e apanhei na minha infância coisas que foram legais e que tiraram parte da minha confiança. Veja, mas tu não pode confiar no pai, numa mãe, tu acaba te fragilizando com aquilo. Posteriormente a isso, também aprendi que se você não se sacrifica, você não merece. Então quer dizer o quê? Tem que sacrificar, tem que doer, tem que sofrer, entende? E isso era tão presente na minha história que eu não conseguia ir para a praia. Eu sou empresário desde os 20. Então, com 25 anos, já tinha várias empresas, etc. Eu tive um progresso relativamente grande aí nesse período. Mas eu não podia ir para a praia, sentar na beira da praia e contemplar as ondas do mar. Não, se eu tivesse sentado ali, eu tinha que estar lendo, eu tinha que estar no computador, ou ainda eu tinha que estar movimentando, correndo na beira da praia, nadando, subindo o morro, mas parado, só contemplando, em paz, comigo mesmo. Paz dentro de mim não existia. Era um tumulto. E, inclusive, diga-se de passagem, se eu ficasse sentado lá só olhando e contemplando, eu ia me julgar e me sentir vagabundo. Porque foi isso que aprendi, essas crenças vieram comigo. E contigo, eu aprendi muito sobre essa palavra prazer. É interessante quando você me trouxe a ideia desses dois valores, confiança e prazer, e a analogia que eu fiz naquele momento, porque também não tinha feito até então. Eu percebi muito que a confiança é da minha parte masculina, que reside em mim. O homem dentro de mim é muito confiante. Ele confia, ele só sabe confiar. E a mulher que reside dentro de mim, ela busca o prazer. Ela gosta do prazer. Para mim, tem uma frase que você usava muito nos cursos, ou você foge da dor ou busca o prazer. Eu só busco o prazer. Eu não estou fugindo da dor em nenhum momento. Não me incomoda a dor. Não me incomoda. Mas buscar o prazer, sim, é algo que me encanta. E essa mulher minha vive por isto. E o prazer, ele é um sentimento muito escondido. Muito, usar uma palavra pesada, amaldiçoado pela sociedade, pela igreja, por todos, pelas escolas, porque se liga muito o prazer ao sexo. Falou prazer, a primeira palavra que aparece é sexo, quando não é isso que nós estamos falando sobre o prazer. Pode ser, mas não é. Conversar com um amigo é muito prazeroso. Essa nossa conversa é muito prazeroso. Ver um pôr do sol é muito prazeroso. Ganhar um beijo de uma filha, de um filho, é fantástico. Ver alguém que você ajudou e a pessoa só caiu na rua e você ajudou, ela levanta e te olha nos teus olhos e diz obrigado.
é muito prazeroso. Fazer sexo também é muito prazeroso. E agora, olha só, prazer ligado ao sexo. Mas o sexo também está amaldiçoado. Então, quando eu faço sexo, esse prazer é amaldiçoado. É do diabo. Tem gente que diz isso. E aí o ser humano começa só a fugir da dor, porque o prazer é amaldiçoado. Que vida complexa que começa a ter esse ser. Ele tem que fugir da dor ou ir para o lado do demônio, que é do prazer. Então ele corta o prazer da vida dele, porque ele acha feio, porque dizem que é feio, porque se você for para a praia e ficar só olhando a beleza do mar, você é um vagabundo. Então você começa só a fugir da dor. E incrivelmente, se você está fugindo da dor, você consegue encontrar muitas dores. Porque senão, do que você vai fazer? Já que o prazer você não quer tocar. Então você começa a encontrar coisas para poder fugir. E aí, Belchior, quando ele começa a falar de medo, quando a música é medo dele, quando não tem nenhum medo mais, ele vai no Ceará buscar outro medo, ou qualquer outro lugar, porque você começa a imaginar que existam coisas acontecendo. Você começa a ver situações que são banais. O Janu fala muito de uma frase que é: você vê uma corda na rua e acha que é uma cobra. Porque você está buscando aquilo. Você poderia ver a mesma corda e dizer: que legal, eu tenho um brinquedo, eu vou pular a corda. Só que você tem medo do prazer, inclusive. E aí você busca a dor, porque a dor, tudo bem sentir dor. E o pior que isso, a dor agora ela ficou glorificada com as redes sociais. Agora, dizer dor, você pode fazer um vídeo mostrando para as pessoas: quebrei minha perna, estou indo no hospital, sintam pena de mim. Mas você pegar, olhar para o mar e começar a chorar, você vai se achar estranho. Por que existe esse paradigma? Quem que convenceu nós a acreditar nessas bobagens? Primeira coisa é que sexo é lindo, é a energia mais bonita que existe e a mais potente, é a energia da vida. O que temos de mais perto de Deus é essa energia. Você conseguiu gerar 2 crianças. E foi através do sexo. Não foi através de nenhuma outra coisa. E aí você olha os teus filhos, eles são fruto do teu sexo. Como achar isso ruim? O que tem de mais divino dentro de você é isso. Mas faz ficar tão pesado que você finge que não, que foi a cegonha que trouxe aquelas crianças. E aí, depois que você para de ter medo do sexo e percebe que o sexo é só uma brincadeira, é só uma brincadeira. É como se fosse uma conversa entre 2 amigos, porque é a mesma coisa. Ela é fantástica, mas não é tão importante. Não existe essa importância para criar ele como perigoso, como doloroso, como vil. Mas o sexo é a primeira escada do prazer. Existe uma escada gigantesca, o primeiro degrau é o sexo. Existem outros degraus que você pode atingir de prazer muito maior que o sexo. Mas enquanto você tiver medo desse primeiro degrau, você não alcança todos os outros. Então o prazer talvez seja algo que deva ser mais falado de tudo. Para que as pessoas percebam que quando o Criador ou a Criadora fez tudo isso, ele teve um dia de contemplação, ele teve um dia de descanso e ele se regozijou e ficou feliz e teve prazer diante da criação que ele fez. Agora é muito interessante a pauta que tu trouxeste, porque principalmente no conceito de, se nós pensarmos sobre o que o Edu citou, que é o masculino e o feminino, que todos temos dentro de nós, poderia traduzir como yin e yang, ou seja lá qual for a outra terminologia. Mas esse masculino e feminino que todos temos em nós, o homem e a mulher, e aí na nomenclatura o Edu citou sobre o homem em mim e a mulher em mim. Mas é muito legal que tu trouxesse, porque assim, se tu parar para analisar, a mulher foi muito preconceituada em relação ao prazer a vida inteira. Inclusive,
em várias tradições, a mulher não podia sentir prazer. Era uma vagabunda, era uma prostituta, era feio para a mulher sentir prazer, entende? E de repente a mulher, esse momento tu traz ela pelo prazer. Isso nós sente prazer, né? Hã? Você percebe que é ela. E aí que está o ponto. Quando você coloca uma roupa bonita, quando você se perfuma, quando você começa a ir no espelho, aqui vai passar um cremezinho, quando você escova os dentes porque quer ficar branquinho, quando você vai e corta as unhas bem redondinha, você percebe que não é o teu homem. Não é o masculino, é o feminino. É o feminino, teu dizendo, mas eu sou bonito. É que as pessoas dizem, como assim eu tenho uma mulher dentro de mim? Se tu não tá vendo, ela tá bem machucada. Isso aí, não tá te aceitando. Então, eu acho que assim, e fica tão evidente o quanto as pessoas estão matando esse feminino dentro de si, quantos homens estão matando esse feminino dentro de si. E por isso muitos homens não se permitem sentir prazer, entende? Por quê? Porque a mulher está do lado de fora, sem o direito de sentir prazer, e é a mulher que está dentro de cada homem, este homem não permite que essa mulher sinta prazer. Você consegue perceber que todas as culturas que você falou que não permitiam a mulher ter prazer, você sabe qual é a causa e a consequência? A causa e a consequência é que a mulher do homem está machucada, ele não está sentindo ela, e aí quando ele está vendo prazer numa outra fêmea, ele vai lá e se subjuga. Tu também não vai sentir, porque eu não sinto. Uhum. Quando há cura desse feminino dentro de você, você quer muito ver que a outra pessoa sinta prazer também naquilo, que seja uma dança. Se eu não posso sentir prazer, e quem eu estou agredindo dentro de mim não é o masculino, é o feminino, quando eu olho para outra mulher, eu digo para ela o quê? Você também não pode sentir prazer. Nossa, muito boa analogia e muito profunda, né? Então, faz total sentido. E isso é muito interessante, e por isso que, assim, essa pauta ela é tão importante para as pessoas, né? Para você que está assistindo, se dar conta do quanto você tem agredido o seu prazer interno e quanto, por conseguinte, tem agredido o seu feminino interior. Não possibilitado que esse prazer seja presente, e de novo eu digo e repito, como citei anteriormente, que com o Edu eu aprendi a ter mais prazer. E veja bem, esse prazer está onde? E aí você está onde eu aprendi a usar esse prazer. Em contemplação, em calmaria, paciência, a ciência da paz, estar em paz consigo mesmo, em observar e perceber o belo. Hoje, se nós formos na Mercosul, ou seja, é uma indústria de motores elétricos. E a gente chega lá, e o que se preocupa? Qual foi a grande preocupação que o Edu teve? Deixar bonito, deixar belo. Quer algo que traga mais prazer do que a contemplação do belo? Não que a empresa não esteja lá faturando e funcionando, mas tem coisas que são importantes que a gente subjuga. Isso é muito interessante porque quando você olha a mesmice do mundo empresarial que fala você tem que ser duro, você tem que ser rude, você tem que cobrar mais, tem que executar mais e se limita a isso. Quanto o caminho que trilhamos lá é cobrar resultados, vírgula, mas dando liberdade para as pessoas. Olha como isso é importante. E muitas vezes o Janu e eu tivemos que enfrentar pessoas por não saber lidar com a liberdade. Aí no outro momento você diz, olha essa beleza toda aqui. E depois olha para o espelho. E quando a gente começa a cuidar da beleza de um prédio, de uma calçada, de uma fachada, isso começa a virar uma vertente de beleza, porque as pessoas, e você quando vai na Mercosul percebe isso, começam a se arrumar mais. Uhum. A dona Rita, que faz trabalho de limpeza para nós, ela se maquia para limpar. Ela coloca cílios para limpar. Porque ela começou a acreditar que ela é bonita. E aí a pessoa do lado diz, não, mas eu também sou bonito. Eu também sou bonito. Ao ponto que chega que a pessoa mais dura, ou ela vai embora, porque ela não aceita mais tanta beleza perto dela. Ou se converte. Ou ela se converte. Ela entende E o maluco que quando você vê a tua beleza, quando você como ser percebe que você é divino, e aí você cuida de você mesmo, você não permite mais fazer um motor mais ou menos. E não é porque o Eduardo vai cobrar mais ou menos de você,
Não é porque o cliente vai reclamar ou não, é porque você não aceita fazer nada na tua vida que não seja belo. É porque não combina mais, né? Aquele motor mal feito não combina com a beleza do restante. Isso é tão evidente, assim, dentro da Mercosul. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês lá durante um período, e foi muito prazeroso para mim, e onde a preocupação com o prazer, e eu volto nesse termo, porque ele está presente em tudo, é tipo, se não for prazeroso para ti estar aqui, não faz sentido que assim esteja. Então, todo o trabalho que a gente fez lá no refeitório, para que o refeitório ficasse mais bonito, para encontrar quem fizesse uma comida boa para aquelas pessoas. Entende? Ou seja, eu estive lá contratando, quando estive como diretor, eu contratei a empresa, e qual era a preocupação? Isso aqui as pessoas vão ter prazer em comer isso? E olha só como é disruptivo. Estávamos no momento para poupar, precisava gastar menos. Mas para alimentar, nós resolvemos gastar mais. É contrassenso, porém o gastar mais aqui traz um resultado. E sempre foi assim, sempre foi uma preocupação em deixar aquelas pessoas bem, para que elas também pudessem usar daquele prazer, e com aquele prazer virar um grande motivador. Então eu aprendi muito com isso eu levei para dentro da instituição, eu levei para a minha vida o conceito do prazer, o conceito do belo, de perceber o belo, de perceber a beleza, estar onde o belo está e fazer com que aquele ambiente torne-se belo com a minha presença, mas com que aquele ambiente torne-se belo com os meus cuidados. Então isso foi algo muito forte, muito evidente. E é interessante se nós fizermos uma correlação, né, do Carlos Eduardo França, que chegou junto ao IBM lá atrás, que inclusive naquela dinâmica se dá conta, eu estou infeliz. Ou seja, e de repente, olha que interessante, né? Tipo assim, cara, não é nada disso que eu quero é ter prazer. Eu quero olhar para a beleza da vida, eu quero sentir prazer em olhar para as pessoas, eu não quero subjugar ninguém, eu não quero pressionar ninguém, eu quero dar liberdade, eu quero dar amor, eu quero confiar. E tudo isso me possibilita viver com prazer. Diferentemente de antes, com aquelas fricções todas, né? Como é interessante de perceber isso e de perceber o que é ser um ser humano, né? O que compõe o ser, que não está do lado de fora, que está do lado de dentro, entende? E o encontro com essa essência do ser traz consigo esses valores, os quais impulsionam o dia a dia, impulsionam comportamentos que são muito mais assertivos e verdadeiros acima de tudo. Está muito bonito o que a gente está falando, porque você está falando e aquilo, eu estou num momento contemplativo. Eu estou vendo imagens, tá? Você está falando e é como se eu estivesse entrando dentro das tuas palavras e vendo imagens. E quando você está falando isso, eu vejo uma árvore muito grande, com um caule bem forte, com folhas bem verdes. Na frente da árvore está escrito Edu. E aí embaixo diz o nome científico dessa árvore. Essa árvore é a da confiança. E os frutos dela são o prazer. Pô, faz sentido. Interessantíssimo, né? Porque faz sentido total. E é interessante, então, que todos os frutos dela entregam prazer. E aí, se eu fizer uma correlação com o que citamos anteriormente, tudo que tu colocou dentro da Mercosul, tudo que vocês prepararam e organizaram e atenderam essas expectativas, foi tu entregando o teu fruto. Mas não faz sentido entregar teu fruto se não for para gerar prazer. O fruto é o prazer. Sim. E, de novo, que vão fazer com o fruto aí não é problema teu. Claro. Cada um faz o que desejar, mas você só consegue fazer aquilo que você faz. Uhum. Outra coisa, talvez aquele Edu que você conhecia antes, ou o Dr. França, não entregava o fruto, ele fazia uma outra coisa. Ele se tornou advogado de sucesso para essa sociedade que ganha dinheiro. Ele nunca quis ser advogado. E ele cobrava caro. Aí ele conseguia quem pagasse para ele, quem não merecia a defesa dele. Olha que louco isso.
E aí tu tá só pelo dinheiro. E aí quem tem dinheiro para te pagar não merece o teu esforço para defender, mas você tem, porque você está acordando de manhã cedo para pagar os teus boletos. E o maluco que quando você te entrega para fazer o que você quer fazer, não é que acorda de manhã preocupado em pagar os boletos, porque alguma força faz eles serem pagos. Você acorda de manhã pensando o que de bom eu vou fazer hoje. Os boletos não é que eles deixaram de existir, eles continuam, mas eles deixaram de ser o foco da tua vida. O dinheiro só é o problema enquanto você quer que ele seja. Enquanto você acorda de manhã e vai dormir pensando como vou pagar minhas contas, que milagre, amanhã cedo você vai acordar pensando como vou pagar minhas contas. Agora, se você for dormir, como eu posso ser uma pessoa melhor, incrivelmente de manhã você vai acordar, como eu posso ser uma pessoa melhor? Mas isso é tão óbvio, é tão banal está sendo dito, que ninguém faz. Está todo mundo correndo atrás do rabo, achando que a solução é correr atrás do rabo. Quando a solução é floresça. Hoje de manhã, subindo para cá, nós estávamos ouvindo uma música e o Janu e eu entramos em estado meditativo profundo. E quem não conhece a música, ouça, Florencio Guerra. É uma analogia maravilhosa. E a música diz ainda, Florencio Guerra. É uma música gauchesca. Mas é florescer na guerra. Ser corajoso para ser uma flor no meio da grosseria. Muito interessante. E é muito legal porque, assim, às vezes a gente esquece do motivo pelo qual estamos aqui. Ou seja, que no fundo é para entregar o fruto que a gente veio para produzir para o mundo. E eu costumo fazer uma analogia falando que a árvore de laranja, o pé de laranja, ele não se preocupa se vão comer, se não vão comer. Ele só sabe uma coisa, ele tem que produzir a melhor laranja e entregar. O que vão fazer não é um problema dele. Agora, enquanto ele se preocupa em fazer isso, entregando o seu máximo, o seu melhor e o máximo do seu amor, com confiança, com prazer, e o prazer na própria capacidade de executar, o prazer está na entrega ali. Quando ele consegue fazer isso, incrivelmente, usando aqui a linguística do Edu, incrivelmente, as pessoas comem aquela laranja saboreando e ela talvez seja a mais docinha de todas, porque o prazer que foi executado possibilitou isso. As pessoas às vezes esquecem que o prazer não está no usufruto, está na própria capacidade que temos de entregar o que tem de melhor em nós. Por mais absurdo que possa ser, só estou aqui porque um dia o seu Oswaldo e a dona Loreni tiveram prazer durante um ato sexual. Perfeita analogia. Gosto muito dessa. Então, vamos lá. Para nós fecharmos e finalizarmos, eu vou te pedir que tu faça aqui uma correlação, talvez de uma frase ou de um conto, como tu te sentir mais à vontade, sobre o conceito da confiança e do prazer, que possa conversar aí com os nossos caminhantes, deixando talvez uma mensagem, porque eu acho que o mundo precisa de mais confiança, o mundo precisa de mais prazer, para que as pessoas confiem e dessa forma possam dar o próximo passo. Mas não um passo de sofrimento, mas um passo prazeroso. É mentira quando falaram para vocês que as pessoas são ruins. As pessoas são boas. Todas as pessoas são boas. Elas podem estar dormindo, elas podem estar sendo motivadas pelas coisas erradas, mas todo mundo, em essência, é fruto de amor. Todo mundo, em essência, é fruto do amor. A questão é que, às vezes, você quer que venha numa embalagem bonita. Você quer que o amor venha pronto para você. Você não está preocupado com quem é a essência da pessoa. Você está preocupado com a embalagem que está chegando para você. E aí as coisas mais maravilhosas do mundo, você não deu bola porque a embalagem era feia. Mas era amor que estava chegando para você. E esse amor chega para você de todas as formas. E alguém vai dizer, mentira isso, Edu. Encontre um desconhecido no aeroporto. Alguém que vocês nunca viram na vida. E tenham coragem e confiança de fazer o seguinte. Digam para ele, cuida um pouquinho essa mala que eu vou ali no banheiro e já volto. Você consegue? E vocês vão ter uma surpresa. Ele vai cuidar.
Ele vai cuidar e quando vocês voltarem, a pessoa que você nunca viu na vida era alguém que você podia confiar. Confiem em vocês, principalmente em vocês, e nesse fogo que tem no peito de vocês que arde. Arde, queima, é confiança. E é confiança para vocês chegarem no amor e para trazer de volta na confiança. E esse ciclo vai acontecer infindavelmente. E que maluco, entre esse ciclo de amor e confiança, o perfume ao redor é prazer. Então, caminhantes, depois de tudo isso, eu fico aqui sem palavras, só assistindo e ouvindo, mas quero te agradecer por ter aceito esse convite, por estar aqui. Foi um prazer imenso estar contigo e sempre é um aprendizado, mas acima de tudo é um prazer estar aqui. Então, caminhantes, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembre-se, tá? Vai lá, curta, acione o sininho e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E, obviamente, até o nosso próximo episódio. Um grande abraço de coração em coração. Tchau, tchau. Eu acho que o primeiro ato a ser respeitoso é o ato de respeitar a essência de cada ser. E essa essência não será essência se não houver diferença. Se você pegar uma árvore de laranja, produz o mesmo fruto, mas mesmo assim cada árvore é diferente uma da outra. E o mais interessante ainda é, cada laranja produzida pelo mesmo pé, pela mesma laranjeira, será diferente uma da outra. Não é dizer que o mal que cria o caos, que machuca, que é violento. Não, esse tu olha com consciência. E há leis para coordenar isso na sociedade. Mas questiona as ilusões que tu tem. Por que tu vê aquilo que é diferente como mal? Será que não é um pensamento inserido na tua consciência para te influenciar, para te servir algum poder estabelecido?